Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês aquilo que vocês precisam saber sobre o Caminhos do Imperador. O Caminhos do Imperador faz referência a uma viagem feita por Dom Pedro II na segunda metade do século XIX, quando ele visitou Aracaju, chegando aqui na cidade de Aracaju. Inclusive foi feito o que nós chamamos aqui de ponte, que não é uma ponte, na verdade é um pequeno atracadouro para receber. Foi feito esse atracadouro para receber Dom Pedro II, que ficou aqui alguns dias e depois viajou pelo Rio São Francisco, subindo desde a sua foz, Piaçabuçu, Brejo Grande, até Paulo Afonso. Esse caminho, que se notabilizou pela história, pelos lugares que Dom Pedro II passou, também passou a ser feito por vários tipos de viagens, inclusive de bicicleta de cicloturismo. Caminho esse que eu já fiz algumas vezes, e é para isso que eu estou aqui hoje, para falar um pouquinho sobre os lugares onde se pode hospedar, sobre as dificuldades que o caminho pode trazer, as dificuldades técnicas, enfim, quais os melhores momentos para poder fazer esse tipo de viagem. Na minha primeira viagem eu fui com a cara e a coragem, busquei algumas informações, um pouco de literatura, que é muito pouco mesmo, muito pouca a literatura sobre esse caminho, e fui, né? Na medida em que eu fiz o primeiro, que eu usei o meu GPS, a partir daí ficou mais fácil fazer outros dois, levando alguns amigos. Eu resolvi pela forma mais dura que a minha condição física permitiu fazer, que foi em 3 dias. É um caminho de mais ou menos 380, 390 quilômetros, partindo de Aracaju, a depender do ponto que você saia, até Canidé de São Francisco. O caminho em si vai até Paulo Afonso. Paulo Afonso é uma viagem que se tornaria mais longa, mas levando em consideração logística para quem sai de Aracaju, Canidé seria o melhor ponto para concluir a viagem, para daí tomar ônibus, enfim, outro meio de transporte para voltar para a cidade, para voltar para Aracaju, na verdade. Então é um pouquinho sobre o que eu vou falar hoje, trazer esses detalhes para poder ajudar, porque é como eu falei, a minha primeira viagem foi com a cara e a coragem. Eu tive que buscar, perguntando, me informando, nos lugares que a gente comia, como é que a gente fazia para chegar. Esse é um caminho que eu fiz nessa condição e tornou para mim o caminho que faço sempre, mas há outras pessoas que fazem outros percursos. Eu busquei evitar asfalto. E também tenho alguns amigos aqui da cidade que já fizeram outro percurso, mas que passa muito por propriedade privada, pulando ou abrindo cancela, algo que eu não acho legal, assim, enfim. Para mim é um tipo de viagem que termina sendo mais cansativa, desce da bike, enfim, já é cansativa, se torna um pouco pior. Então, como eu falei, fizemos em 3 dias. Para que você faça em 3 dias, você precisa estar bem fisicamente. São 370 quilômetros com quase 5.000 de altimetria. Eu vou passar aqui os dados bem específicos no vídeo, para vocês terem essa noção de distância, de altimetria. Então, vou dividir em 3 dias. Primeiro, saindo de Aracaju, o primeiro dia só é possível, é melhor possível ser feito, seja em qual nível você estiver, dificuldades para parar, almoçar e tal, em um dia. Saindo de Aracaju, dá mais ou menos 131 quilômetros a Penedo. E essa primeira parte, aqui algumas pessoas inclusive evitam fazer, porque ela está praticamente toda composta hoje em asfalto. Tem mais ou menos 10 a 15 quilômetros que na data de hoje ainda está em estradão, mas é uma rodovia que está sendo construída, e eu deduzo que, a depender de quando você venha ver esse vídeo, talvez todo esse percurso esteja totalmente asfaltado. Saindo de Aracaju, indo para o litoral, Barra dos Coqueiros, Pirambu. Pirambu é mais ou menos 70, 80 quilômetros para quem parte de Aracaju. É o lugar onde a gente para, hidrata, come alguma coisa e segue. Daí, essa rodovia que tem continuidade, que começou a ser construída, a rodovia 100, rodovia estadual, que vai basicamente margeando o oceano. Em alguns momentos a gente consegue ver o oceano. Hoje, inclusive, é uma rodovia muito pouco movimentada, uma vez que, inclusive, ela ainda não foi concluída, ela é muito pouco movimentada, não tem caminhões, quase não passam carros, são os carros muito daqueles povoados que você vai encontrar pelo meio do caminho. É uma região bonita, enfim, se você quiser parar em alguns pontos para ver o mar, tomar esse tempo, vale a pena. Mas nessa viagem, que tem mais ou menos 10 a 15 quilômetros de estradão,
Uma outra dificuldade, mas eu também vejo de uma outra forma, eu vejo pela beleza, pela experiência, é quando você chega mais ou menos na entrada de Brejo Grande, um pouco antes, você pode tomar a decisão de ir para Brejo Grande e atravessar ali de Brejo Grande para Piaçabuçu, duas cidades, sobretudo Piaçabuçu, uma cidade bonita, vale a pena conhecer, de barco. Então você tem que esperar ali que o barco chegue, sempre tem barcos saindo. É rápida essa passagem aí, ou você, antes de Brejo Grande, pode tomar o sentido de Ilha das Flores, Neópolis e atravessar diretamente para Penedo. O percurso fica um pouquinho mais curto. Já fiz os dois, já tive a experiência de fazer os dois. Eu particularmente prefiro tomar a decisão de ir por Piaçabuçu. Inclusive, uma das viagens que a gente fez, a gente pagou um barqueiro para levar a gente na foz do São Francisco, lá na foz mesmo, com o oceano. É uma experiência muito boa também, é interessante ter, porque se trata de um cicloturismo, conhecer lugares, e a foz do São Francisco tem uma história interessante de um povoado. Você ainda consegue ver em alguns momentos, a depender da maré, o farol que existia de um povoado, Cabeço, se eu não estiver enganado, esse é o nome do povoado, que foi tomado pelas águas do oceano, pelas águas do Rio São Francisco. Isso tem a ver com a construção da hidrelétrica de Xingó, que fez com que o Rio São Francisco perdesse sua força e a cidade fosse tomada, esse povoado fosse tomado. Tem várias reportagens sobre o lugar, inclusive Globo Repórter, se encontra muita história desse lugar, vale a pena dar essa esticadinha um pouco mais, até porque essa viagem, ela termina mais cedo, 130 km de asfalto, então dá para chegar em Penedo antes de anoitecer. O segundo dia, que começa em Penedo, inclusive Penedo é uma cidade que, se você resolver fazer essa viagem em mais dias, eu aconselho 5, 6 dias para poder conhecer uma cidade espetacular. Uma cidade muito bonita, a cidade de Penedo, pela história, por tudo que a arquitetura, tem lugares fantásticos ali. Eu até fiz 2 vídeos, se vocês tiverem interesse. Tem um vídeo que eu faço inclusive sobre a cidade de Penedo, trago um pouco da história. Enfim, eu gosto muito da história, eu sou historiador, inclusive eu gosto muito da história de Penedo. Inclusive tem uma história com a minha infância, meu avô é de Piaçabuçu, já morou em Penedo, já morou em Neópolis, já morou em Piaçabuçu, inclusive, onde eu passei minhas férias, algumas das minhas férias na infância. Então vale a pena passar um tempinho maior em Penedo. E, inclusive, do ponto de vista do cicloturismo, é quando a viagem fica um pouco mais dura, estradão, a altimetria aumenta, são quase 100 quilômetros de viagem, dividido eu quando faço em 3 dias, de Penedo a São Brás pela manhã, mais ou menos 40 a 50 quilômetros. Como eu já falei, vou colocar todos esses dados bem específicos aqui para ficar mais claro para vocês poderem calcular, entender essa viagem, quantos dias pode dividir. Eu vou colocar para cada turno que fiz em 3 dias a altimetria e a distância, né? Porque aí vocês podem decidir fazer em 5. Muita gente faz em 5 dias. Então é quando você começa, inclusive, ter a possibilidade de parar em povoados, cidades, quilombos, reservas indígenas. O caminho vai proporcionar isso. Sobre a época, é preferível viajar após o inverno, na primavera, e evitar o verão. Evitar o verão porque esse segundo dia, a partir de Penedo, a viagem ela toma sentido do sertão, da Caatinga. Então, posso dizer a vocês que é muito duro. Aliás, ano passado, 2021, nós fomos em 6 pessoas, 3 não suportaram o calor, não suportaram a condição do desafio, do nosso desafio. E foi exatamente quando a gente foi avançando no sentido do sertão. E o calor vai cobrar seu preço. A gente almoça em São Brás, e São Brás a gente conclui o segundo dia em Traipu. Traipu, essas cidades são a margem do Rio a margem do São Francisco, e lugares bonitos para poder visitar. Já o terceiro dia é o mais duro, inclusive, não só pelo calor, mas sertão, a altimetria aumenta substancialmente e a distância também. Das 3 viagens, eu fiz 3 vezes esse caminho, todas as vezes que eu fiz em 3 dias, todas elas a gente chegou à noite, o que eu não aconselho. Não é interessante fazer um cicloturismo e entrar pela noite no meio do mato, no meio do sertão. Cheguei em todas as 3 viagens em Canidé já anoitecendo, ou anoitecido, melhor dizer. E na
Primeira viagem que eu fiz com um parceiro só. A gente terminou errando o caminho, porque eu fui perguntando muito e tal, e a gente deve ter chegado lá, chegamos lá por volta de 6h30 para 7 horas. Inclusive a gente dependia do ônibus, tinha que chegar antes de 7h30 para pegar o ônibus para voltar para Aracaju. No segundo ano que eu fui com mais pessoas. Nesse segundo ano, à tarde do terceiro dia, muitas bicicletas quebraram, bicicletas que tinham passado por revisões, bicicletas caras, com, enfim, equipamento muito bons, mas algumas bicicletas não suportaram, freio que não aguentou, corrente que estourou, foi um pouco complexo. A gente chegou para mais de 8 horas, 7 para 8 horas da noite em Canidé. E ano passado, o terceiro dia cobrou preço físico, como eu falei, quando 3 pessoas não aguentaram. Então, assim, a depender da sua condição física, a gente que pedala tem esses dois desafios entre pedalar e se testar fisicamente. A gente está sempre nessa condição de até onde o corpo aguenta, suporta, mas o cicloturismo também, ele pode e muitas vezes deve ser feito para que você possa usufruir da viagem, das paisagens, conhecer pessoas. Aliás, esse é um dos grandes atrativos que o pedal Caminhos do Imperador nos traz, porque passamos por cidades pequenas, pessoas humildes, muito receptivas, as pousadas onde a gente fica, os valores não são caros, pessoas muito educadas. O que eu sempre reclamo, sempre trato de criticar, é como as autoridades políticas ou mesmo os empresários, eles não atentam para nova forma de viajar, nova forma de buscar conhecer o país. O Caminho do Imperador é um lugar que eu tenho certeza, se o Brasil descobrir, vale muito, mas muito a pena mesmo poder conhecer. Mas quem faz hoje, faz de cara. Não há uma orientação, as cidades elas não estão preparadas para receber esse tipo de turista. Quase a gente não tem hotéis preparados para receber ciclistas. Alguns estão se adaptando, mas se adaptando pressionado pelo ciclista que está com a cara e a coragem, como eu já falei hoje, buscando fazer essa viagem. Mas é diferente, por exemplo, do Vale Europeu. Aliás, o Vale Europeu, não sei nem se dá para comparar. Aliás, não dá para comparar, mas quando você pensa no Vale Europeu, de como todos os empresários, o poder público, criaram essa rota e recebe hoje milhares de pessoas que vão para poder conhecer do Brasil e de fora, o Caminho do Imperador poderia ser isso também, porque é um atrativo diferente. A Caatinga, as pessoas, quilombo, a gente passa por dentro de quilombo, passa por reserva indígena, a história agregada quando você chega em cada lugar e que você vai ali, tem algumas placas que falam um pouco da chegada de Dom Pedro II ali, alguns lugares batizados por ele, enfim, é muito de história também, que infelizmente as autoridades ainda não atentaram da possibilidade de explorar melhor, seja partindo de Aracaju, seja partindo de Maceió, seja partindo de Penedo mesmo, e aí você encurta a viagem, tornar ela ainda melhor. O São Francisco é um espetáculo, né? Em cada cidade que você poder mergulhar, poder tomar banho no São Francisco também é um grande atrativo. É isso, gente, eu espero ter trazido boas informações, estimular vocês a fazerem esse pedal. Como eu falei, os 3 dias vai exigir muito fisicamente de quem se propôs a fazê-lo. Fazer em 5 dias o que eu nunca fiz, né, em questão de tempo mesmo. Normalmente quando eu faço essa viagem eu tenho sexta, sábado e domingo para poder me virar e fazê-la. Mas para quem tem mais tempo, sim, compensa muito fazer em mais dias e conhecer melhor um pouco da história de cada lugar que você vai passar. Um abraço, até o próximo vídeo. Eu espero ter agregado, ter trazido conhecimento útil para que vocês possam explorar esse cicloturismo, esse caminho pouco explorado pelo brasileiro. Um abraço.